A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade. E cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos amigos e discípulos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando sua fé para ter muita fé se ajuntando conosco. E também
estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão juntos conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E lembrando que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Vamos agora fazer mais uma oração para a gente dar início ao sorteio dos rebanhos, dos pilotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor que estiver nessas vidas e nesses lugares em que estiverem junto conosco nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Gratidão pela presença. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos, dos pilotões do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho e para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Hoje é de número par 8, rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Sorteio do capítulo.
Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. Gratidão pela presença de todos. Capítulo de número 12 de 2 Coríntios. Capítulo de número 12 de 2 Coríntios contém 21 versículos. Irei ler do 19º ao 21º, que diz assim: Paulo apela para o juiz de todos. Há muitos pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vos me acheis diferente do que esperareis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumulto. Receio que indo outra vez o meu Deus, que me humilhou no meio de vós, e eu venha a chorar por muito, que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lavícias que cometeram. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos a mais. Agora o sorteio do capítulo. Livro de Números, 36 capítulos. Perdão, ao livro. Livro de Números, 36 capítulos. Agora sim, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números, da Bíblia Sagrada. Capítulo 15 do livro de Números. Capítulo 15 do livro de Números contém 41 versículos, que diz assim: leis a respeito de ofertas, do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizeste oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelha. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo de número 3 do livro de Esther. Capítulo de número 3 do livro de Esther contém 15 versículos. Irei ler do 7º ao 10º. Amã pretende matar todos os judeus. Diz assim: no 1º mês, que é o mês de Nissan, do ano do 10º do rei Assuero, que lançou o pur, isto é, sorte perante Amã dia a dia, mês a mês, até ao do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo não convém ao rei tolerá-la. Se bem parecer ao rei, decreta-se que sejam mortos, e nas próprias mãos do que executaram a obra, eu pisarei 10.000 talentos de prata para entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou
da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Vamos agora a mais um sorteio de mais um rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, rebanho de número 12, pá, e rebanho de número 11, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Contém 16 versículos, o castigo dos sacerdotes do 1º ao 4 versículo. Agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes, se não puserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levado. Então eu sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos a sorteio de mais um rebanho. Não se esqueça de escolher o número de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 14, pá, e rebanho de número 13, ímpar. Livro de Obadias, 1 capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Obadias contém 1 capítulo, 21 versículos. Do 1º ao 4, os pecados e os castigos de Edom. Visão de Obadia, diz ao Senhor Deus a respeito de Edom. Temo ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes ao coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 10. Oferta de número 10, gratidão, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Oferta de número 10. Em nossa 10ª oferta, nós estamos afirmando que o título de cristão é um título pagão que não te traz proteção nem autoridade espirituais nenhuma. Muito pelo contrário, te faz não conquistar nada disso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que você pode ter esse título de cristão e que ele te beneficia de alguma forma espiritualmente, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui com uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos pilotões do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2.
Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Não deixe de se inscrever também ou nos seguir, dependendo das redes sociais que vocês estiveram nos acompanhando. Porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias, de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos nossos rebanhos. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Marcos, 16 capítulos. Capítulo 6 do livro de Marcos. Capítulo 6 do livro de Marcos contém 56 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Livro de Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Perdão, 16 versículos. Não, 15, perdão. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Diz assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Do 1º versículo ao 4º. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador,
e o seu amor para com todos. Vamos a outro rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Sorteio do livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, que diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo, de 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo não veio ainda a tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Livro de João, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos. Capítulo 8 do livro de João. Capítulo 8 do livro de João contém 59 versículos, que diz assim: a mulher adúltera, do 1º ao 4º. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Salmos, 150 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 77 do livro de Salmos. Capítulo 77 do livro de Salmos contém 20 versículos, que diz assim: as grandes obras e a misericórdia de Deus, do 1º ao 4º. Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recua, consola-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixa pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 42. Oferta de número 42.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 42. Muita atenção, nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é o único segmento de fé espiritual que não permite fábulas, teologia, pensamentos, imaginações, sonhos ou qualquer outra coisa que venha do ser humano ou de livros seculares que esteja fora da Bíblia Sagrada para o ser humano trabalhar nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, porque para que receber as recompensas, quando está escrito lá em Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus ou Cristo, que ele virá na sua glória com seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao final desta live, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Livro de Amós, 9 capítulos. Capítulo 5 do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós contém 27 versículos. Buscai a Deus e vivei. Diz assim, do 1º ao 4º. Ouve esta palavra que levanto como a lamentação sobre vós, a casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sai 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Gratidão pela presença. Capítulo 18 do livro de 2 Reis. Capítulo 18 do livro de 2 Reis contém 37 versículos, que diz assim, do 13º ao 16º. Senaqueribe invade Judá,
no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou em casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, os cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 4 do livro de Miqueias. Capítulo 4 do livro de Miqueias contém 13 versículos, que diz assim: o anúncio de chamamento dos gentios, do 1º ao 4º. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outreiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem se espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Vamos ao sorteio de mais um livro. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus, 28 capítulos, glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 9 do livro de Mateus. Capítulo 9 do livro de Mateus contém 38 versículos, que diz assim, do 19º ao 22º, a cura de uma mulher enferma. E Jesus levantou-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na rola da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então Jesus voltou-se e, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Vamos ao sorteio de mais um livro, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 7 do livro de 2 Samuel. Capítulo 7 do livro de 2 Samuel contém 29 versículos. A aliança do Senhor com Davi, do 1º ao 4º. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dando descanso de todos os seus inimigos em redor,
Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificai-me tu casa para minha habitação. Vamos agora ao sorteio de mais uma oferta, das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 27. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 27. Prove para nós das 12 igrejas virtuais que não existe político santo, ou que nele, ou mesmo ele permanecendo um político, não se pode tornar um santo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não é possível um político ser santo ou se tornar um santo, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG13183730, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. E lembrando também, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio, e lembrando porque vocês mentalizem aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio dos livros. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de Êxodo. Capítulo 2 do livro de Êxodo contém 25 versículos. Diz assim: o nascimento e educação de Moisés do 1º ao 4º. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, califeou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no corriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe,
para observar o que lhe havia de suceder. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 3 do livro de Jó. Capítulo 3 do livro de Jó contém 15 versículos, que diz assim: Amã pretende matar todos os judeus, do 7º ao 10º, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano... Perdão. Abri no livro errado, ali no livro de Esther. Agora sim, Jó contém 26 versículos. Livro de Jó, capítulo 3, contém 26 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: parece o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele e nem resplandeça sobre ele a luz. Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Agora sim. Gratidão pela presença. Capítulo 6 do livro de Zacarias. Capítulo 6 do livro de Zacarias contém 15 versículos. Diz assim: a 8ª visão, os 4 carros, do 1º ao 4º. Outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No 1º carro os cavalos eram vermelhos, no 2º pretos, no 3º branco e no 4º baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Vamos a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Lucas. Capítulo 2 do livro de Lucas contém 52 versículos, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo, do 1º ao 4º. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Vamos agora ao sorteio do último livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém
23 versículos, que diz assim: Ruth vai rebuscar espigas do 1º ao 4º. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muito bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquelas que mo favorece. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhou-se após os secadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a revelação das ofertas. Elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo a pessoa que estão sendo vítimas desse segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades, que é iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Vamos agora sortear mais uma oferta. Oferta de número 0. Oferta de número 0. Gratidão pela presença de todos. Muita atenção. Nós das 12 igrejas virtuais afirmamos a todos os irmãos o nosso caráter de fidelidade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e nosso temor das escrituras da Bíblia Sagrada. Atenção, são mais de 40 questões em oferta para você examinar todas elas. E a você mesmo, e a base da sua fonte de fé, e também fazer a sua obra de fé, como está escrito em Mateus 16, 24 a 27, para você receber. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós, que provar para nós com base na Bíblia Sagrada, que as mais de 40 ofertas com base na Bíblia Sagrada são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Me dá o... Posso sortear mais um? Vamos sortear mais uma oferta. Oferta de número 20. Oferta de número 20. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que eu faço sorteios do livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Examine em Mateus 25, 31 a 46, 1 João 3, 17 a 19 e 1 Coríntios 11. O Senhor Jesus, o Cristo, e seus apóstolos afirmam que os líderes nos ministérios e igrejas do Senhor Jesus, o Cristo, têm que imitar ele, o Senhor Jesus e os apóstolos dele. Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, a alma, o espírito e a aliança, e com esses 4 alimentos, todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Vamos agora ao sorteio dos 20 números que eu pedi para vocês aí mentalizarem antes do nosso sorteio, um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos agora ao sorteio desses 20 números. Mentaliza aí um número, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Números, capítulo 15. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Esther, capítulo 3. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que escolheu o número 13,
vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 6. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de João, capítulo 8. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 77. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Amós, capítulo 5. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 18. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 9. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 7. E você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Jó, capítulo 3. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 6. E você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Gratidão pela presença. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Vamos aqui às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas da manhã e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia,
Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministério. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando também, não deixe de fazer sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas, onde está lá em Mateus 16, 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. E também não deixe de se inscrever nas nossas igrejas virtuais, dependendo das redes sociais que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando para vocês que eu me chamo Edilma e eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Sejam muitíssimos abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos e aguardo vocês na próxima live.